Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhe os vídeos, né? E ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 2, que vai falar a respeito do paralítico de Cafarnaum, né? Já foi lido isso também lá em Mateus, vários milagres que Cristo fez, né? Para mostrar o poder de Deus para esse povo, para onde ele veio, né? Para o povo israelita, para o povo da tribo de Judá e todas as outras, e os gentios, né? Dessa época aí, porque o povo se afastaram da lei que Deus deu a ele através de Moisés, afastaram do templo de Deus e foram para os templos dos ídolos, dos homens, né? E abandonando Deus. E Deus enviou vários profetas, várias pessoas para exortar esse povo que tinha abandonado Deus. Só que nenhum deles aceitaram, né, essas exortações. Lá em Jeremias mesmo, né, já tem pastores, né, pregando mentiras, né? Tem lá em Isaías 56:11, está dizendo que estes cães são gulosos da época aí, não, e nos dias de hoje nem se fala. Da época aí antes de Cristo chegar, quando Deus envia, né? Isaías está dizendo, estes cães são gulosos, são pastores que nada compreende, cada um está pregando para a sua própria ganância. Isso já no tempo de Isaías, né? E na sequência de Isaías, Jeremias, Zacarias, Malaquias também, que está falando a respeito do povo do dízimo, né? Que estão usando o dízimo já nas falsas igrejas aí, né? E etc, e etc. E criando, depois que Cristo adquiriu a sua igreja com o seu próprio sangue, né? Que é a verdadeira igreja, a igreja de Deus, o povo não quiseram a igreja de Deus, né? Não quiseram, né? E essa igreja, depois que os apóstolos morreram, os seguidores que tinha da igreja de Deus transpassaram-se para igrejas falsificadas, criadas pelo homem, para enganar o povo até os dias de hoje, né? E aí está várias igrejas falsificadas, criadas pelo homem, pregando doutrinas de homem, né? Mandamentos de homem, não doutrina de Cristo, nem mandamentos de Cristo. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. E nessa época aí, Deus envia seu Filho, né? Para se transformar em carne como todo uma pessoa, né? Cristo é Espírito desde a eternidade, mas Deus viu que estava perdido, como perdeu na primeira geração, e ele disse, vou mandar meu filho para se transformar em carne, se fazer como homens, como eu criei também, né? Para ver se dá jeito na rebeldia deles, porque a lei de Moisés não está adiantando mais, o templo criado também não está adiantando mais, muito pouco, como eu li lá em Mateus, a seara é grande, mas os ceifeiros bem pouquinho. Por que Cristo falou isso? Porque o povo de Deus abandonaram Deus, né? Abandonaram a lei de Moisés, abandonaram Deus e foram para outro lado. E os que restou, os ceifeiros que tem, são bem pouquinho, que a seara é grande, mas os ceifeiros são pouquinho, né? Aqueles que restou ainda, crendo na lei de Moisés e crendo em Deus.
como Deus estava perdendo, como perdeu na primeira geração, né? Deus envia Cristo para fazer os milagres na carne, humano, faz Cristo humano, e com todo o seu poder está fazendo todo tipo de milagre, né? Ressuscitando, curando, expulsando o demônio, etc, etc, para o povo acreditar em Deus novamente, sem nenhuma cisma, acreditar piamente, né? Mas quando Cristo está para ser crucificado, esse povo, já que seguia Cristo, abandona ele, como eu relatei lá em Mateus, né? O povo já abandona ele na hora que estão prendendo Cristo, né? Judas trai ele, os apóstolos, Pedro nega Cristo, né? Isso é o povo que está seguindo Cristo, são testemunha verdadeira, mas esse povo, até na hora H, diz que não conhece Cristo, como Pedro fez, né? Negou por 3 vezes, e aqueles que estavam seguindo Cristo também abandonaram ele, e era tudo seguidores. E imagina esses outros, né? Que não tinham recebido a lei de Cristo ainda, e muitas deles estão recebendo a nova doutrina, a nova lei, porque a lei de Moisés não serve para os cristãos hoje. É uma lei passada, cheia de falhas, né? Ela só serviu até a chegada de João Batista. Quando João Batista ainda entra preparando o caminho para a vinda de Cristo, a lei de Moisés cessou ali. Cessou, né? Como está escrito lá em Mateus, a lei de Moisés cessou, deixou de ter validade, e vai entrar agora a nova aliança, que é a lei de Cristo, né? Só os enganadores que usam a lei de Moisés para enganar o povo e ser os cães gulosos que Isaías fala, né? Então, Cristo está fazendo toda a sorte de maravilha, né? Para o povo crer em Deus novamente, porque eles não estão crendo, né? Não estão crendo. Muitos, como eu falei, já estão crendo, já estão seguindo, mas quando chega a hora de prender ele, abandonam Cristo. Abandonam, tem só alguns é que vai permanecer, né? Mas já agora, os que novatos que estão já abandonam, já abandonam ele, né? E assim vamos é o paralítico de Cafarnaum. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, né? Jesus estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra, né? O evangelho de Deus, através que é a nova palavra, a nova lei. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados, né? Porque Cristo veio, porque as exortações através de Jeremias, Isaías, né? De Malaquias e etc, e todos os outros não estavam tendo, Deus mandou esse povo para, e não estava tendo, surtindo efeito algum. Por isso que Deus envia seu Filho para se transformar em carne e fazer essas coisas, para que o povo volte a acreditar em Deus piamente, né? Que ele não estava no exílio, ele estava acreditando na palavra do homem, como está lá em Isaías também, que Deus diz: maldito o homem que confia no homem. E eles estão confiando no homem, em vez de confiar na lei de Moisés, na lei de Deus, nos mandamentos de Deus, né? Por isso que todos eles abandonaram. E agora, que como Deus mandou Cristo para fazer esses milagres, ressuscitar, fazer tudo
para esse povo ver em carne, né? Cristo em carne, como eles, né? Como eles mesmos. Cada um está em carne e eles vão ver que, como eu já li anteriormente, que tudo ficava murmurando, como é que pode, né? Ele está curando, que lei é essa, né? Que coisa é essa? Está expulsando demônio, que é isso e tal, né? Que é o povo já tão, né? Fazendo falatória de Cristo, devido porque ele está na carne, né? Quando Deus fazia, não era em carne, era diferente, é tipo mágica, né? Que é aquilo que Moisés fez lá no Egito com o cajado, né? Era tipo uma mágica. Aí não, aí Deus enviou seu filho para se transformar em carne e fazer tete a tete, como eles estão vendo ali, e aí, como eu li anteriormente, no vídeo anterior, eles estão falando, ó, como é que pode ele fazer essas coisas e tal, né? E é isso que está acontecendo. O povo está tudo assustado porque é uma pessoa que está fazendo essas coisas, né? Como esse paralítico e tantos outros, né? E Deus e Cristo está dizendo, estão perdoados os teus pecados. Estava ali assentado alguns dos escribas, né, espionando que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que diz este assim, blasfêmia, né? Quem pode perdoar pecado senão Deus, né? Eles não querem acreditar no Cristo que Deus enviou. Eles não querem acreditar, porque Cristo veio para esse povo. Esses escribas já foram da lei de Moisés, né? Já foram, eles sabem a lei de Moisés. Alguns praticam ainda, alguns não. Estão totalmente debandados para a legião do mal, mas alguns ainda permanecem na legião de Deus. E esses daqui estão dizendo, como é que pode perdoar pecado? Só quem pode perdoar é Deus. E Jesus conhecendo, né? Conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Cristo perguntou, né? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou lhe levantar-te e toma o teu leite e anda? Isso eu também li lá em Mateus, né? Ele falou para os escribas aí, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico. E a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, né? Porque ele já estava sã, né? E o povo vendo esses milagres que Cristo estava mostrando, né? Através de si, pelo poder de Deus, para que o povo cresce nele, cresce em Deus, né? E cresce no poder de Deus, né? Porque Deus mostrou o seu poder várias vezes para o povo israelita, para o povo da tribo de Judá, todas as outras tribos, e também para os gentios que sim estavam com eles, né? Mas só que eles não aceitaram e depois abandonaram, não quiseram saber, né, mais de Deus, não tiveram Deus mais como o Todo-Poderoso e foram crer nas palavras do homem, né, nos templos falsificados que eles estão inventando aí, com os seus ídolos, seus deuses, né, e hoje evoluindo para o dia de hoje, daí para cá se tornaram santo, é santo fulano de tal, santa fulano de tal, templo de santo fulano de tal, templo de santa fulano de tal, e isso tudo é abominação ao Deus Todo-Poderoso. Todas essas pessoas que seguem essa igreja dos ídolos, né? Se ele não se arrepender e voltar para a igreja verdadeira, no último dia vão queimar no lago de fogo. Eu sei que você vai dizer assim, achei você, rapaz, você tem o direito de estar me julgando? Não estou julgando você, mas a palavra de Deus julga você que está no erro, né? Eu apenas estou alertando você do seu erro,
Eu estou lendo a Bíblia, não é para me glorificar nem nada, não. Eu estou lendo a Bíblia para que você veja a verdade, raciocine, tenha atento do erro que você está cometendo e se converta para Deus verdadeiramente, o único, e abandone os ídolos, né? E mandamentos de homens, doutrina de homens. É isso que eu estou alertando vocês para isso. Se vocês não querem, o lago de fogo vem aí, é um problema de vocês, né? E levantando, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos, né? Porque quando Deus fazia os milagres, não era dessa forma aí. Deus mandou Cristo para se transformar em carne, ficar como eles, né? Ficar homem, ficar na carne e fazer essas coisas na carne para dar mais potência na credibilidade, né, a Deus. É por isso que Deus enviou o Espírito do seu Filho para a terra se transformar em carne para ficar igual ao homem da terra, né? Para poder mostrar o poder de Deus. E aí o povo fica admirado mesmo, porque quando Deus fez lá no Egito a água se transformar em sangue, a rã, os gafanhotos, os piolhos, etc, etc, foi através do cajado de Moisés que fez isso. Era como se fosse uma mágica, né? Mas aqui não tem mágica não, é Cristo falando o poder de Deus e acontecendo, né? Sem nenhum assim né, na lata, tá e pronto, Deus. Cristo diz, fique bom e fica mesmo, né? É um pouquinho diferente. Lá quando Moisés fazia os milagres era tipo uma mágica, né? Porque Deus colocou o poder no cajado de Moisés para fazer todas aquelas coisas. E aqui Deus envia seu filho para se transformar em carne e ficar igual a todo mundo. E aí ele fazer, né? E para aí o povo ter a credibilidade real, né? Mesmo assim eles não vão aceitar Cristo, né? Vão mandar crucificá-lo e etc, e etc. E ele deixará a sua doutrina para todos nós até os dias de hoje, para que nós aprendamos o que é certo e o que é errado, o que é da legião do bem, da legião de Deus, e o que é da legião do mal, da legião de Satanás, que nos dias de hoje inventou religião para enganar o povo, né? É isso que está acontecendo. E no versículo 13 do capítulo 2 de Marcos, a vocação dele ainda, nesse tempo ainda existe, porque ainda estão na lei de Moisés. A lei de Cristo só vai vigorar, mesmo porque é o Novo Testamento, quando o testador morrer, quando Cristo ressuscitar e subir, aí sim entra em vigor a sua nova aliança. Mas ele já está dando instrução da nova aliança de como vai ser. João Batista, que era o Elias, também veio preparando o caminho para Cristo. Cristo disse, arrependei-vos, batizai-vos, fazei discípulos de todas as nações, né? Para poder alcançar a salvação, fazendo as boas obras e etc, e etc. Pela graça de Deus, né? O povo acha que a graça, não, a graça nós somos salvos pela graça. Conversa, rapaz, que graça? Não é assim que funciona. Deus dá a graça, que graça é? Eu vou explicar a vocês o que é a graça. A graça é você acordar de manhã, tá vivo, tem fôlego de vida. Essa é a graça. A graça é você ter saúde para viver, para ensinar a palavra de Deus, para ter amor no seu coração com sinceridade, ajudar o seu próximo. Não quer graça melhor do que essa, né? Não andar em pecado, a graça é essa. Mas Deus quer que você ensine a doutrina de Cristo. Deus quer que você faça o bem,
né? Essa tem graça melhor do que essa? Tem, né? E darmos graças a Deus por tudo. Essa é a graça que Deus quer de nós, essa é a graça que nós recebemos de Deus, é a vida, é a saúde, é a disposição para trabalhar, para sustentar nossas famílias, nossos filhos, ajudar o nosso vizinho, nosso irmão, nosso inimigo, perdoar. Essa é a graça que Deus nos dá, né? Essa é a graça de Deus em nós. E né, perante essa graça que Deus nos dá, nós devemos retorná-la para Deus, né? Darmos graças a Deus na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, porque não é que nós estamos em Deus que nós não sofra. Cristo não está sofrendo, não vai sofrer, vai até morrer para mostrar para nós a sua graça. Então devemos fazer o mesmo, morrer crucificado, qual é a nossa crucificação para Deus, é ir lá para a cruz morrer pregado. Não, a nossa crucificação é ter amor ao próximo, aguentar os desaforos do inimigo, apanhar do inimigo e não revidar, né? Ajudar seu próximo, etc, e etc, vocês sabem o que é que eu estou falando, né? Então a vocação de Levi agora no versículo 3, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão, né, ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, né, na casa de Levi, também estava sentado à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, né? Porque eram muitos e tinham seguindo, né? Os publicanos estavam seguindo Cristo. Os pecadores também estavam seguindo Cristo, porque eles estavam seguindo Cristo por arrependimento dos seus pecados que cometia, porque o povo israelita, o povo das outras tribos estava matando, estava roubando, estava adulterando, estava pesando infielmente, estava julgando erroneamente, né? Estava se prostituindo, etc. Tudo essa bagaceira que estava acontecendo nesse tempo aí, que acontece nos dias de hoje também. Então esses pecadores estavam querendo ser redimidos, se arrepender dos seus pecados para que Cristo perdoasse ele. Por isso que estavam seguindo ele, né? E os publicanos também eram muitos e tinham seguido. E os escribas e fariseus vendo, né? Vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Perguntou, né, esses escribas. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, não é verdade? Então Cristo, Deus enviou o Cristo, né? Para quem? Para o povo que estava doente. Esse povo que estão doentes aí são o povo que abandonaram a lei de Moisés, são o povo das tribos que abandonaram a lei de Moisés, abandonaram o seguimento de Deus, né? Então eles estão doentes espiritualmente, né? Porque eles estão seguindo os ídolos, os deuses, os mandamentos de homens dessa época aí, estão em pecado, estão adulterando, estão matando, estão roubando, mentindo, fazendo tudo quanto não presta esse povo que era de Deus, né? E inclusive os gentios, que são os que não estavam juntos, já estão vendo também a pregação de Jesus e também sabia
da pregação da lei de Moisés também. Então Cristo está dizendo, olha, vocês estão querendo me recriminar aí, mas eu não vim sarar os que estão bons, não. Eu vim sarar os que estão doentes. Mas doente de quê? De doença? Porque ele está sarando também doente, né? Ele está curando aleijado, curando cego, curando de enfermidade. Mas Cristo não veio curar, está fazendo essas curas para mostrar o poder de Deus para o povo crer nele e crer em Deus. Mas a doença que Cristo se refere aqui é a doença espiritual. É a doença da prostituição. É a doença de matar o povo, de roubar, de enganar, prostituir, etc, etc. É essa doença, né? Que nos dias de hoje está abundantemente, né? Tem muita gente com essas doenças nos dias de hoje. E quando você quer dar o remédio a ela, quando você quer dar o remédio a essas pessoas, elas não querem tomar esse remédio, não querem, porque Satanás, né, na sua legião, ele dá muita, né, liberdade para o povo acreditar nele, acreditar nas coisas do mundo. Então ele oferece farra, oferece bebedeira, oferece um roubo perfeito, né? Um engano perfeito, uma mentira perfeita, né? Para o povo acreditar. A prostituição, né? A mulher vai se satisfazer, vai ganhar dinheiro, então aquilo ali é uma maravilha para ela, porque o diabo oferece essas coisas para as pessoas se sentir bem, né? Um ladrão, quando rouba, ele fica feliz. Quando ele vai roubar, que o assalto, o roubo que ele fez, dá tudo certinho, ele fica feliz, ele fica saltitante. E quem é que faz isso? Satanás é quem dá esse poder para essa pessoa fazer esse progresso, né? Da mesma sorte é Deus para conosco, se nós seguimos Deus. Deus sara, Deus cura, né? Deus dá um bom emprego também. Às vezes até passamos necessidade, como os apóstolos passaram até fome, né? Mas Deus dá, né, aquele sustento e você não perece, né? Porque Deus é Deus de todas as coisas, menos da mentira e do engano, né? Então Cristo está falando sobre isso. Cristo tentando, ouvindo isso, diz: os sãos não necessitam de médico, porque os sãos já são aqueles que estão em Deus, que já acreditam em Deus, que crê nele piamente, sem nenhuma cisma, sem nenhum temor, né? Mas, sim, os que estão doentes de espiritualmente, ele está fazendo cura, cura na carne, né? Ele está curando cego, doente. Mas esses doentes a quem Cristo se refere aqui é a doença espiritual, né? Eu não vim chamar os justos, né? Porque Cristo vai chamar justos para quê? Porque os justos já são de Deus, né? Então, Deus não vai ter trabalho algum para os justos, para os que fazem o bem. Então, Deus não tem nada. Essas pessoas justas já estão salvas, né? Sim, os pecadores e o arrependimento, que eles querem que o pecador se arrependa, deixe as suas má práticas e creia em Cristo na sua verdadeira palavra, né? No versículo 18, ele vai falar a respeito do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, né? Porque João foi o primeiro a pregar, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos, né? Porque aí é uma lei diferente. João, quando veio, ele estava abrindo passagem para Cristo, né? Era uma doutrina diferente, né? Esses fariseus também jejuam, né? Porque
eles têm na lei de Moisés também isso, né? Essas coisas. E os discípulos de Cristo não jejuam, ele está falando, porque os seus também não jejuam, né? E Jesus disse: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo, né? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, que é Cristo, né? O esposo, está se referindo a ele mesmo. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, né? E então jejuarão naquele dia, né? Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, né? Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior, né? Então, o que é que ele quer dizer com essas coisas, né? Porque ele está falando entre a lei de Moisés e a lei de Cristo, né? A lei de Moisés é uma lei ultrapassada, uma lei com falta. E o pano novo é Cristo, né? Então, se ele for botar a lei de Moisés dentro da lei de Cristo, não vai dar certo, vai dar confusão, porque a lei de Moisés fala de uma coisa e a lei de Cristo fala de outra, né? A lei de Moisés fala das coisas materiais, a lei de Cristo fala das coisas espirituais para a salvação. Então, por isso que ele está dizendo, não adianta botar remendo novo em pano velho, porque o pano novo vai rasgar o velho e o buraco fica maior, e não é a verdade? Se você tem um pedaço de pano novo, a sua camisa está velhinha, se poindo, que vocês sabem o que é se poindo, né? Ela podre, né? Você vai pegar um pedaço de pano novo com toda vigor e pega a linha entre um passando, transpassando em um e outro, a nova linha não vai romper, né? A linha não vai romper na parte nova. Mas no que está velho, que está podre, vai romper, vai se rasgar. E então, por que o buraco fica maior? Porque aquela linha onde amarrou o pano mais velho, né? Vai se rasgar, vai se romper. Então ele está se referindo a essa coisa aqui, é referência à lei de Moisés, né? É a referência à lei de Moisés, que não adianta estar na lei de Moisés, porque agora ele vai ser o pano novo. Não adianta botar esse pano novo na lei de Moisés, porque não vai dar certo, né? E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, é outra mesma comparação. O vinho novo rompe os odres e se torna o vinho, né? E entorna-se o vinho. E os odres estragam o vinho novo, deve ser deitado em odres novos. O que quer dizer deitado? É que o povo agora deve deixar a lei de Moisés e seguir a lei de Cristo, né? E seguir a lei de Cristo, porque a lei de Moisés tem falha, é ultrapassada. Mas o novo, que é a nova aliança, que Cristo está introduzindo para eles agora, né? Então, o vinho novo deve ser deitado em odres novo. Então, o povo deve acreditar agora em Cristo, né? É para o povo acreditar na doutrina de Cristo e não mais na lei de Moisés, né? No versículo 23 do capítulo 2 de Marcos, Jesus é o Senhor do sábado, né? E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas, né? E os fariseus lhe disseram: vês? Perguntou: vês? Porque fazem no sábado o que não é lícito, né? Porque no sábado é um dia de repouso da lei de Moisés, né? Mas Cristo não está na lei de Moisés, Cristo não veio
para obedecer à lei de Moisés, porque ele está introduzindo a sua nova lei, né? Mas Jesus disse-lhe, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, né? Está perguntando Cristo. E disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, né? Porque Deus deu esse mandamento de eles folgar e adorar a Deus no sábado, porque eles viveram 430 anos escravizados, de domingo a domingo. E quando Deus tirou eles lá do Egito, Deus deu ao povo israelita e todos os outros que veio lá do Egito para descansarem no dia de sábado, ser um dia santo, né? Ser um dia santo porque eles foram escravos de domingo a domingo e eles não tinham descanso. Como eles saíram de lá, Deus estipulou esse dia de sábado para descanso e adoração a Deus. Eles não podiam nem sequer pentear o cabelo nesse tempo aí, na lei de Moisés. Isso é lícito. Mas Cristo não vai obedecer essa coisa, porque ele veio pregar a sua nova lei. Ele não está seguindo a lei de Moisés, ele está seguindo a lei que Deus está instruindo a ele para dar esse novo povo agora, né? Para que ele siga a lei de Cristo e não a lei de Moisés. Assim o Filho do Homem até do sábado é do Senhor, né? Até o do sábado é do Senhor, né? Capítulo 3 de Marcos, né? Capítulo 3 de Marcos é a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada, né? Então, esse homem, tudo isso aconteceu, Deus permitiu, como permite nos dias de hoje, acontecer, o homem tinha a mão mirrada, uma mão sem ser completa com a outra, né? Vamos supor que ele tinha uma mão e não tinha os dedos da mão todo, faltava um dedo, ou 2 dedos, ou 3 dedos, ou não nasceu quase nenhum, tinha a mão, mas estava faltando as pontas dos dedos, né? E o que aconteceu? Ele tinha a mão e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, deficiente de nascença, né? E estavam observando se curaria no sábado, né? Se curaria no sábado. E estavam observando se Jesus ia curar esse homem no sábado, para o acusarem, né? Porque o sábado era, na lei de Moisés, não era para se fazer nada, não era nem para se pentear o cabelo, né? Era para muito mal comer e pronto, né? Então, quem estava lá no templo, né, na sinagoga, ficaram observando, né? E estavam observando quando o Cristo chegou lá e tinha esse paralítico, deficiente da mão, faltando os dedos, né? E eles ficaram lá observando se Cristo ia curar ele, se curaria no sábado para acusar ele, né? Porque se ele fizesse isso, estava denegrindo a lei de Moisés, né? Estava denegrindo a lei de Moisés. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem, né? Isso perguntou para o homem, né? Chamou ele lá para o meio e perguntou, ó, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, né?
Porque isso era um mandamento de descanso para o povo israelita e as tribos de quando saíram lá do Egito, né? Que eles eram escravizados o tempo todo, não tinha descanso, só quando era para dormir. Então, por isso que Deus deu o sábado para o povo israelita e as tribos para descansarem, não fazer nada, não fazer nada, só se fosse para louvar a Deus, cantar, mas nenhum tipo de trabalho, nada era para eles fazer, né? Para eles fazerem. Então, Cristo está perguntando, olhando para eles em redor, com indignação ficaram, né? Porque Cristo perguntou: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou deixar morrer? E eles ficaram calados, né? Porque eles sabem, né? Se tem um irmão num dia de sábado, eles lá do sábado, o irmão tá morrendo ali. Será que ele não iria salvar seu irmão? Será que ele não iria salvar a sua mãe num dia de sábado? Seu pai num dia de sábado? Será que ele ia deixar morrer porque era sábado? Eu garanto que ele não ia fazer isso, né? Mas tem muitos tolos nos dias de hoje que acreditam ainda nessas coisas da lei de Moisés, que querem seguir a lei de Moisés em parte, mas não seguem a tudo que está na lei de Moisés nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o que serve da lei de Moisés só é o dízimo, né? Só é o dízimo e assim mesmo, erroneamente, porque o dízimo era alimento, né? Era alimento, era comida, né? Mas os cães gulosos querem dinheiro, porque na época do dízimo já existia dinheiro. Mas o que é que Deus disse? Vai, está lá em Eclesiastes, vai, ata o dinheiro em tua mão. Lá, quando chegar no lugar que é para depositar o dízimo, compra tudo, vaca, o que for, e entrega ao sacerdote e come junto com ele. Então, não era para entregar o dinheiro ao sacerdote. Mas os cães gulosos querem o dinheiro, né? E eles também não vai matar boi lá no altar, não vai matar bode lá no altar. Estou falando isso para os adventistas, né? Ele não mata bode lá no altar, não mata boi, não derrama sangue, não queimam gordura, mas eles querem guardar sábado, não querem comer camarão, não querem comer carne de porco, mas deixam as outras coisas sem fazer. Então eles estão, desculpa a expressão, estão cagando e não estão limpando, né? Essa é a base, né? Vamos lá. E olhando para eles em redor com indignação, olharam para Cristo com indignação, porque ele curou a pessoa que tinha a deficiência na mão, né? Condenando-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende tua mão, e ele estendeu, e foi restituída a sua mão, sã como a outra, né? Foi restaurada. E tendo saído os fariseus, tomaram, né, logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam, né? Isso também aconteceu lá no livro de Mateus, né? Então, depois que ele viu, esse camarada aí não é de Deus, não. Ele é do demônio, vamos matar ele porque ele está fazendo coisa errada, que não é lícito fazer no dia de sábado, está infringindo a lei de Moisés, né? E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia, né? E de além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, né, vinha ter com ele, né? Foi por isso que Cristo
foi enviado para mostrar o poder de Deus para esse povo que não estava mais crendo na doutrina que tinha dado esse povo através da lei de Moisés, né? Eles não queriam saber mais de Deus, mas agora eles estão, né, vendo esse poder de Deus na carne, né? Porque Deus mandou ele se transformar em carne, fazer essas coisas para que o povo voltasse a acreditar em Deus piamente, né? Sem nenhuma cisma. Né? E é isso que está acontecendo. O povo estão seguindo, né? Estão vendo essas maravilhas, mas quando chega na hora H eles dispersam e não querem saber mais de Cristo, né? E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não oprimisse, né? Para que o povo não cercasse ele e ficasse lá, Senhor e tal, né? Apertando ele, para que ele pudesse escapar da multidão. Ele disse, ó, deixa um barquinho sempre preparado para eu sair do meio desse povo, senão terminaram me matando aqui sufocado, né? Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quanto tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem, né? Porque estavam vendo, esse é o santo, é o todo-poderoso, ele tem poder de cura. E quem estava doente, quem estava deficiente, o povo estava fazendo aquele tumulto para chegar até ele para ser curado, estava acreditando no poder de Deus, né? O povo estava acreditando, porque muitos já não acreditavam. E os espíritos imundos, vendo, né, prisionaram, prostravam-se diante dele. Os espíritos imundos, vendo, né, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. Que até esses espíritos imundos sabe, conviveu com Cristo lá no paraíso, antes dele se rebelar. Né? Ele sabe de todo o poder que Cristo tem, né? E ele os ameaçava muito para que não o manifestasse, né? Porque esses espíritos imundos conhecem Cristo, porque conviveram com ele lá no paraíso, né? Ele sabe todo o poder que Cristo tem, né? Que é o poder de Deus, né? Todos esses espíritos imundos tal, e eles estão oprimindo, querem para ameaça, né? Ele os ameaçam muito para que não manifeste, para não o povo não ver o poder de Deus que Cristo estava mostrando, né? No versículo 13 do capítulo 3 de Marcos, a eleição dos 12, né? Subiu ao monte e chamou para si que ele quis e viera a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, né? E para que tivesse o poder de curar, né, as enfermidades e expulsar os demônios, né? A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Bonege, que significa filho do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariote, o que o entregou, né? E no versículo 20, a blasfêmia dos escribas, né? E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer
podia comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Né? Ele dizia que Cristo estava fora de si e saía para prender ele. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul nele, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. Né? E chamando-a a si, disse-lhe por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Cristo perguntou. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Né? Ninguém pode roubar os bens do valente. Né? Ninguém pode roubar os bens de um valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não matar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Né? Então, se ele está dizendo que toda a pessoa que se arrepender, né, dos seus maus atos, né, de todas as suas coisas erradas, né, Deus pode perdoar. Né? Até se ele blasfemar, pode ser. Né? Toda a sorte de blasfêmia com que blasfemaram. Né? Se blasfemarem, também vão ser blasfemados. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão. Então, aquele que blasfema, né, será blasfemado, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Né? Não será perdoado, mas será réu do eterno juízo. Então ele será condenado. Né? Porque dizia, tem espírito imundo. Né? E no versículo 31 do capítulo 3 de Marcos vai falar a respeito da família de Jesus. Né? Chegaram então seus irmãos e sua mãe, os irmãos de Jesus e sua mãe. Muita gente diz, não, mas a mãe de Jesus é virgem, ela não pode nem ser virgem, ela era virgem antes de engravidar, mas depois que dá à luz, uma mulher não é mais virgem, porque não está escrito aqui que fizeram cesárea nela. Né? Ela deu à luz normalmente. Uma mulher que dá à luz, ela não vai ter mais virgindade. Né? Ela não tem mais virgindade. E ela tem irmão, né? Eu vejo o padre dizer que esses irmãos de Jesus são de José, de uma mulher que ele tinha. Né? Mas se fosse de José, filho de José não é irmão de Jesus, porque ele é de outra mãe. Agora, por que eles são irmãos de Jesus? Porque é tudo de uma mãe só. Né? Presta atenção no que eu estou falando. Vocês católicos, né? Vocês católicos que diz que Maria é sempre virgem. Maria foi virgem, Maria é uma mulher muito abençoada, foi escolhida por Deus para transformar o Espírito de Cristo em carne. Não resta dúvida que ela é muito agraciada. Mas depois que ela teve Jesus, ela não tem mais virgindade, gente. Né? E
a Bíblia não mente. Seus irmãos, irmão de quem? Irmão de Jesus. Por parte de quem? De pai também. E por exemplo, presta atenção, por exemplo, já que vocês estão dizendo, Maria tem irmão, teve mais filho, teve filha, por quê? José transou com ela. Se você vai ver lá em Mateus, que está escrito assim, dessa forma. E José não conheceu Maria, sua mulher, enquanto não desse à luz a Cristo. A palavra conheceu na Bíblia, eu já falei isso em vários vídeos, a palavra conhecer é fazer sexo, é fazer amor, é transar, é fazer menino. Se você for lá para Gênesis, está escrito lá também, presta atenção, tornou Adão a conhecer Eva. Adão não conhecia Eva não antes? Conhecia não? Mas está escrito dessa forma. Tornou a conhecer Adão, Eva, sua mulher, e ela deu à luz a Sete. Tornou Adão a conhecer Eva e ela deu à luz a Caim. Está entendendo a palavra conhecer? É isso, é fazer sexo, é transar. Por isso que aqui, a família de Jesus, ele está aqui. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar, né? E a multidão estava sentada ao redor dele, de Cristo, e disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, né? E estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe? Porque Cristo nunca chamou Maria de mãe, chamou de mulher, né? Ele pode até ter chamado quando era criança, mas isso não está relatado na Bíblia, né? Cristo nunca chamou Maria de mãe, nunca, ele chama de mulher, né? E ele diz aqui, e lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe? Ele ainda pergunta aqui, quem é minha mãe? Porque Cristo não tem mãe, né? Cristo já existia muito antes de se transformar em carne. Quem é minha mãe e meus irmãos? Né? Ele até nem quer saber dos seus irmãos, porque os próprios irmãos dele queriam matá-lo, né? E ele diz, e olhando em redor do povo que estava ouvindo a pregação dele e estava assentado junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, com vocês que estão aqui a meu redor. Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, de meu Pai, esse é meu irmão, irmã e mãe, né? Aquele que fizer a vontade de Deus é irmão, irmã e mãe, né? É isso aí que aconteceu quando Cristo foi chamado, dizendo que a sua mãe e seus irmãos estavam lá procurando ele, né? Termino aqui esse videozinho. Volto com o próximo vídeo no capítulo 4 de Marcos, que é uma parábola, a parábola do semeador, né? Eu também já li essa parábola lá em Mateus, né? E espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Que Deus abençoe a vocês com muita paz, saúde, prosperidade, que vocês se mantenham firmes na doutrina de Cristo, na verdadeira mandamento de Cristo, né? Na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, a única e verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Pois todas as outras que existem por aí são igrejas falsificadas, que foi o homem quem inventou. E os seus pastores também são falsificados. Eles têm o título de pastor, mas isso não o convém, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal. Compartilhe esses vídeos para mais pessoas estar sabendo da verdade, né? Não tenha medo do seu obreiro, né? Do seu pastor, né? Não tenha medo não. O evangelho é para ser mostrado, né?
Não seja escravo do seu pastor, não seja escravo do seu obreiro, da sua obreira, de quem seja for, não fique preso em uma redoma, né? Porque Cristo disse, vai fazer discípulos de todas as nações, pregando o verdadeiro evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tenho dito,